tarde, seja bem-vindo. Bora RS no ar aqui no canal do YouTube da Band RS nesta segunda-feira. Olha, uma tarde que ainda não apareceu o sol. Amanheceu com muito nevoeiro, aquela névoa úmida. Vamos ver aqui a imagem do Morro Santo Antônio. Ainda início da tarde, ainda com muitas nuvens. Apesar da temperatura aí estar mais amena, né? 12, 13 graus. Essa umidade toda deixa o dia, a sensação de mais frio. Então, se você for sair de casa, leve um casaco, até porque no final do dia a temperatura volta a cair e começamos essa semana, apesar da temperatura um pouco mais amena, ainda com essa cara de inverno, aliás, né? Estamos no inverno. A gente fala sobre o frio da última semana. O Tiziano Kessler esteve em São Francisco de Paula, ele e o Cristiano Melo acompanharam a neve, aliás, mostraram a neve ao vivo com o Datena na semana passada. E agora a gente faz um resumo do que foi a semana congelante aqui no Rio Grande do Sul. Serra Gaúcha abaixo de zero. Muito frio e uma nevasca histórica. A neve acumulou nas ruas das cidades. Foi a mais intensa, pelo menos desde 2013. O Brasil Urgente mostrou ao vivo quando começou a nevar em São Francisco de Paula. Datena ficou emocionado. Pela primeira vez em 50 anos de profissão, eu estou vendo neve ao vivo no Brasil. Pela primeira vez em 50 anos de profissão, eu estou emocionado que eu estou vendo neve ao vivo no Brasil, em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. As imagens da Band rodaram o mundo. Cidades ao sul do país que ha dejado atónitos a los vecinos pouco acostumbrados a esto, por la cantidad, mas sobretudo por el frío também. Mas quem presenciou a nevasca certamente não vai esquecer. Faz aproximadamente 10 anos que eu venho seguindo aqui para cima. Quando eu venho para um lado, a neve está para outro. E agora eu estou vendo isso que é o maravilhoso, que é a neve, e dá vontade de chorar. E fico emocionado de saber que hoje eu estou presenciando a neve de perto. Eu estou feliz, muito feliz. E agora essa semana eu completei meu aniversário e para mim isso aqui foi um presente de Deus. Na Serra Catarinense, a sensação térmica ultrapassou os 20 graus abaixo de zero. Até quem está acostumado com as baixas temperaturas mudou a rotina para enfrentar tanto frio. Faz mais ou menos uns 15 anos que não vi frio assim. Fogão a lenha, lareira, chimarrão e muita roupa. A serra tem seu charme, né? E esse charme ajuda a aquecer o calor humano, né? A proximidade das pessoas. Então a gente tem o segredinho do chimarrão, estar próximo das pessoas que a gente gosta, e isso ajuda muito. Depois da neve, o tempo seco com temperaturas negativas trouxe a geada. Em São José dos Ausentes, ponto mais alto do Rio Grande do Sul, a água que saía deste cano congelou. Em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, o pasto para os animais ficou coberto pelo gelo. Datena, a massa de ar polar que marcou os últimos dias começou a perder força no Rio Grande do Sul. Mas aqui na Serra Gaúcha as temperaturas seguem baixas. Agora, no entanto, acima de 0 grau. A neve e o frio dos últimos dias aqueceram a economia das cidades da região. O comércio, os restaurantes e os hotéis. Quem sobe a serra vem em busca de cenários congelantes que nem parecem de um país tropical como o Brasil. Os turistas estão dispostos a enfrentar o frio. Especial, é diferente. É uma emoção única. Muito emocionante olhar essa maravilha da natureza. Eu estou muito, muito feliz. Nunca tinha visto, foi um sonho realizado. Bacana, né? E olha, movimenta a economia da Serra também, né? Os hotéis em São Francisco de Paula, na região ali dos Aparados, todos lotados. Em Gramado e Canela também muito movimento durante a semana, durante o final de semana. É estação cheia, né? Para a região serrana aqui do Rio Grande do Sul. Então, esse frio todo vem em boa hora porque ajuda aí a movimentar a economia da rede hoteleira, dos restaurantes, do comércio em geral na região da Serra. Mas, claro, tem também
Quem não tem como se aquecer tem o outro lado do inverno, né? Um período aí de muita dificuldade para quem vive em situação de rua. Por isso a gente mostra agora com a Brenda Aurélio doações, como você pode fazer para doar, para participar da campanha do agasalho. Na sexta-feira, o Cobertaço, lá no Palácio Piratini, reuniu doações aí de cobertores. Essa ação aí foi em um dia, mas volta e segue a campanha do agasalho em vários pontos na cidade. A Brenda Aurélio conta pra gente. Touca, luva, manta, muita roupa e uma bebida bem quente são os aliados de quem vive no sul do país. Tem dificuldade para sair de casa, né? Porque a gente enfrenta o frio, touca, manta, dá um certo incômodo, a gente fica meio apertada, mas pelo menos fica quentinha. Uso sempre uma básica, uma blusa de lã e uma jaqueta e uma manta. Tudo que tem na roupeira à disposição. Touca, luva, camiseta térmica, camisa térmica por baixo, tudo. Isso aqui é muito quente, esse casaco aqui. Com a queda das temperaturas, cidades gaúchas e catarinenses bateram recorde de frio intenso. Em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, a mínima nesta madrugada chegou a quase 9 graus negativos. Cidades gaúchas como São José dos Ausentes e Vacaria também ficaram com as mínimas abaixo de 0 grau. Para ajudar quem mais precisa, as prefeituras intensificaram ações para acolher pessoas que vivem em situação de rua. O ginásio Gigantinho, ao lado do estádio Beira Rio, em Porto Alegre, segue recebendo pessoas até domingo. Além dos albergues e abrigos, espaços dentro de paróquias também estão acomodando a população de rua. Em mais uma ação para amenizar o frio para quem vive em situação de vulnerabilidade social, aqui no centro de Porto Alegre, em frente ao Palácio Piratini, um cobertaço. Recebeu doações de cobertores e fez a distribuição para as entidades que já estavam com baixo estoque. A sede do Executivo Gaúcho teve bastante movimento nesta sexta-feira, com doações chegando a todo momento. Eu até me emociono, né, pensando no frio que essas pessoas passam na rua, né? Antes de chegar aqui, né, no caminho, e pensei, paro ali, né, já ali na Ipiranga, né? Mas daí eu disse, não, a minha intenção, a minha ideia era vir aqui, me deslocar do bairro Petrópolis e vir expressamente para fazer essa doação, que faz um bem danado para o coração da gente, saber que essa noite vai aquecer. 2 pessoas, são cobertores ótimos, em bom estado, que eu estava usando, mas eu tenho condições de comprar novos, então eu resolvi doar. Esses eles vão usar por muitos anos, com certeza. Eu tive Covid e emagreci muito. Então todas as roupas que não estavam novinhas, né? Aí trouxe 2 sacolas de roupas. De emoção, né? De ajudar o próximo. Isso aí é um ato humanitário, né? Isso aí. Todo mundo tinha que fazer isso aí, principalmente nessa época agora, né? Agasalhos e alimentos são essenciais e podem ser doados através do projeto Poa que Doa, com mais de 17 pontos de coleta que podem ser consultados no site da Prefeitura. O telefone 156, que serve para os porto-alegrenses avisarem os agentes que estão fazendo ronda nas ruas para resgatar moradores, ampliou o atendimento. Se você sabe de alguém que está na rua passando frio em Porto Alegre, ligue para o 156 e selecione a opção 7. Essa ligação pode ajudar a salvar uma vida. Bacana, né? Se você quiser doar aí na sua cidade, aproveita agora esse início de semana, né, para fazer aquela limpeza no armário, tirar aquele cobertor mais antigo, aquele que ainda está em boas condições, né? É sempre importante a gente doar aquilo que está em boas condições. Levar aquele casaco que já não usa há 3 invernos, enfim. Bom momento começar a semana com uma faxina para começar ajudando quem precisa, porque, olha, esquentou um pouquinho, mas ainda está muito frio. Não é aquele frio intenso da semana passada, mas ainda teremos uma semana gelada aqui no Rio Grande do Sul. Por isso, participe. Entre em contato com a Defesa Civil na sua cidade ou com a Prefeitura. Aqui em Porto Alegre são 17 postos de recebimento da Prefeitura, mais postos de recebimento do Governo do Estado, ou seja, dá para doar em qualquer lugar, fica fácil de entregar a sua doação. Band contra a fome, Band contra o frio. A gente está aí nessa campanha em busca de agasalhos e cobertores para quem mais precisa. E olha, um velho hábito, aliás, 2, banha de porco e fogão a lenha. A gente foi descobrir por
que esses hábitos antigos ou presentes em quem vive, né, na colônia, quem vive para fora, quem vive no interior do estado, no campo, né, cozinhar com banha de porco e se aquecer e cozinhar com fogão a lenha. Esses dois hábitos estão de volta na vida também de quem vive na cidade. Olha só. Carne de panela com arroz. Hoje, cozinhar um pedaço de paleta com óleo por horas faz deste prato simples um luxo. Isso porque são esses os ingredientes que mais subiram de preço nos últimos 12 meses e pesam ainda mais no orçamento das famílias. Seja questão de taxa cambial, seja a questão do ambiente, seja a questão até da parada que as empresas acabaram tendo que fazer. Então, somou tudo e aí, claro, acabou refletindo, especialmente nesses itens que estão na mesa, né, da população. Dois hábitos antigos que estão ajudando as pessoas a economizar. Substituir o óleo de soja pela banha e o gás pela lenha, que além de dar mais sabor, também ajuda a aquecer a casa. Seu Gilmar sabe bem. Passa boa parte do dia em frente ao fogão. Outro hábito da infância no interior gaúcho é o uso da banha para cozinhar. 1 quilo rende para ele 4 vezes mais que o óleo de soja. Isso aqui, tu frita uns 4, 5 bifes, tempera uma panela de 1 quilo de feijão, faz 1 quilo e pouco de arroz com isso aqui. E tu vai botar óleo de soja e tu bota aquele limão. As substituições são truques para economizar, mas é preciso também aproveitar para adaptar o cardápio às promoções do dia. Fazer um planejamento do que eu vou fazer para a semana, considerando os itens que eu tenho em promoção e que também vão representar uma alimentação mais saudável para dentro de casa. Dicas que estão nas panelas do seu Gilmar. Arroz com galinha desfiada, com banha, claro. Mas a banha dá o gosto, o óleo de soja não dá gosto nenhum. Bacana, né? O seu Gilmar é um querido. Olha, foi muito bacana conhecê-lo. Um restaurante que ele tem ali próximo ao bairro Camaquã, ali, próximo ao Zafari da Camaquã, ali, uma entradinha ali um pouquinho antes. Coisa mais querida, nos recebeu lá eu, Cristiano Melo, com uma galinhada feita com banha, claro, uma carne de panela. Isso era 3 da tarde, viu, quando a gente foi fazer a reportagem com ele. Mesmo assim, ó, a gente traçou porque estava uma delícia. E ele contou pra gente sobre o uso da banha, né, como a banha entrou na vida dele. E aí, claro, a gente leva aquela questão, né, é saudável, não é saudável, né? Muita gente deixou de comer banha porque é gordura saturada. Então, o Sérgio Stock conversou com a nutricionista Vera Lisboa e a gente mostra agora para vocês. Vera, boa noite, bem-vinda ao Band Cidade. Por que a banha é mais saudável do que outros óleos? Boa noite a todos. Sem dúvida, a banha é mais saudável porque ela contém vitamina A, vitamina D, e sabe-se que a vitamina A é ótima para os olhos e principalmente a vitamina D, em função da concentração que ela tem na banha. A banha animal, a banha de porco, é a segunda melhor fonte de vitamina D que nós temos na alimentação. E a vitamina D aumenta a fixação do cálcio nos ossos, além de aumentar a nossa imunidade. A banha de porco também é uma ótima fonte de energia, né, para se aquecer agora no inverno, sem dúvida, é uma excelente fonte de energia. E como já falado pelo senhor com bastante propriedade, ele frisou exatamente isso. A questão da banha, ela precisa de muito menos quantidade para usar na comida e ela suporta melhor a temperatura que vai aquecer. Então, é uma excelente fonte de gordura saturada, monossaturada e poliinsaturada. E nós precisamos desse tipo de gordura para produzir os nossos hormônios. Então, é uma ótima fonte de energia, uma formadora de hormônios bons, né, que produz colesterol no nosso corpo, é o nosso fígado. Então, para ajudar os nossos hormônios, o uso da banha, sem dúvida, é uma ótima gordura para uma fonte de escolha para o dia a dia. E também, além do mais, é mais barato, né, sem dúvida, e é mais natural. Ô Vera, mas a banha precisa ser consumida com moderação ou junto com algum outro alimento? Qual é a orientação de consumo da banha? É só substituir ou não? O ideal seria o equilíbrio entre o uso da banha e o uso do azeite de oliva, o uso de abacate também, do óleo de abacate. A gente deve equilibrar o uso de 2 tipos de gordura, principalmente, que estão presentes mais na nossa alimentação, que é o ômega 3 e o ômega 6.
Então, o equilíbrio entre essas gorduras, inclusive da gordura saturada, que deve estar presente e não ser retirado da nossa alimentação. O uso equilibrado da banha para cozinhar, né? Então, para usar nas preparações em pequenas quantidades, realmente, para fazer, por exemplo, ovos mexidos, para fazer uma carne, a gente precisa de muito pouca quantidade para colocar na panela. E ela ressalta o sabor dos alimentos, né? Ela é uma grande auxiliar para isso. E equilibrar com o uso de azeite de oliva, quando pode ser usado nas saladas, né? E outras, o ideal é o equilíbrio das gorduras no dia a dia. E normalmente quando a gente faz uma dieta equilibrada com comida que a gente chama de comida de verdade, né? Que não é comida de pacote, não é processada, esses alimentos que são, digamos assim, de origem mais saudável e mais natural, sem dúvida trazem benefício à nossa saúde. Eu acho que é um resgate, um retorno a esses hábitos antigos que, sem dúvida, tem muito valor nutricional para a nossa saúde em geral. E que cuidados devemos ter na hora de comprar a banha, especialmente para quem não está habituado a comprar esse tipo de produto? Pois é, o ideal, sem dúvida, é aquela banha que a gente possa conhecer, por exemplo, em feiras livres a gente consegue, tem boa qualidade, mas ela não deve ter cheiro ruim, né? Não deve estar com aquele cheiro de ranço que é importante observar quando se compra de forma artesanal, né? Ou em feira, ou de alguém que se conheça. Quando se compra a banha no supermercado, ela normalmente vem empacotada, é observar bem a data de validade e de boa procedência, né? Principalmente a data de validade dela, que não deve ser alta, porque a banha é um alimento extremamente resistente para estragar, ela dificilmente estraga e não deve estar, por exemplo, armazenada na temperatura alta, no sol, porque aí sim rancifica. Mas mesmo assim é bem difícil, ela é um alimento de muita resistência, no caso, para não estragar, né? Vera, temos menos de um minuto, mas eu queria te pedir rapidinho alguns alimentos que são importantes e bons para serem consumidos nesse período de temperaturas muito baixas. O que a gente deve consumir? Pois é, então, rapidamente falando, os alimentos mais calóricos que aumentam a temperatura do nosso corpo, né? Usar batata doce, usar mandioca ou aipim, conforme mandioquinha, batata, fazer sopas com canjiquinhas, colocar aveia na sopa, ou milho, ou ervilha, são alimentos calóricos que agregam calor no nosso corpo. Se puder colocar pimenta na sopa, melhor ainda nos ensopados, aumenta a temperatura corporal. E o uso de chás, chá com semente de cardamomo e chá com casca de canela, são ótimos para aumentar a temperatura corporal e assim dá um calorzinho para aguentar esse frio mesmo. Logo mais o Sérgio está de volta, agora com a Lúcia Matos, né? Que também está de volta ao Banho de Cidade. Aí passou também um período no departamento médico, mas tudo certo com a Lúcia. 10:07 aqui no canal do YouTube da Band RS. Você acompanha o Banho de Cidade, as principais notícias do dia. E olha, tem novidade na Band News FM. Gilberto Echauri conta pra gente sobre a vacinação aqui no estado, principalmente Porto Alegre, que reduziu para 29 anos hoje. Estamos abaixo dos 30, mais próximos dos 18, mas tem novidade porque a Band News FM também está aqui no canal do YouTube da Band RS. A partir de hoje, o Tiago Perrone e o Matheus Goulart fizeram aí um super trabalho para colocar a Band News também ao vivo aqui, você escuta na rádio e vê no YouTube. Então vamos até a redação da Band News FM. Oi, Gilberto. De vacinação contra o coronavírus nesta segunda-feira em Porto Alegre, chegando às pessoas com idades a partir dos 29 anos. São 12 unidades de saúde aplicando os imunizantes das 8 da manhã até às 5 da tarde neste público. Álvaro de Fini, Assis Brasil, Belém Novo, Camaquã, Glória, IAPI, Moab Caldas, Modelo, Morro Santana, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos. Também está à disposição o drive-thru híbrido, que atende pessoas nos carros e também pessoas a pé, ali no estacionamento do Shopping Bourbon Valig. Primeira dose para adolescentes com idades entre 12 e 17 anos com comorbidades em 6 unidades de saúde. Bananeiras, Jardim Leopoldina, Macedônia, 1º de Maio, Santo Alfredo e Tristeza. Nessas mesmas 6 unidades de saúde também são ofertadas as segundas doses da vacina da Pfizer. E o público a receber esse imunizante são as gestantes e puérperas que receberam a primeira dose da AstraZeneca há 10 semanas ou mais. Lembrando que há já uma orientação para que este público receba doses diferentes da vacina contra o coronavírus. Segunda dose da Coronavac Butantan em 20 unidades de saúde
e segunda dose da vacina Oxford AstraZeneca em 30 unidades de saúde e 8 farmácias parceiras da Prefeitura de Porto Alegre. Neste fim de semana, o Rio Grande do Sul recebeu mais 303.540 doses de vacinas contra o coronavírus. Foram 166.140 da Pfizer e 137.400 da Coronavac, que chegaram ao Aeroporto Internacional Salgado Filho no sábado. Os imunizantes são distribuídos a partir desta semana aos municípios e devem servir para ampliar a faixa etária do público-alvo com a primeira dose e aumentar a cobertura vacinal da segunda dose. Até agora, mais de 3.054.000 pessoas já completaram o esquema vacinal no estado, o que equivale a 34,1% da população adulta do Rio Grande do Sul ou 26% da população total. Então, assim, agora a programação da manhã da Band News está recheada, né? Começa cedinho com o Gilberto no Manhã Band News, depois tem ele, o Diego, no primeira edição, depois tem o Felipe, que está lá em São Paulo, né? Então, a operação ainda vai ser dupla nesse momento, mas o Felipe lá em São Paulo e depois à tarde aí o Vicente Medeiros comanda a programação da Band News FM. Final do dia, Happy Hour, Lúcia Matos, Ana Cássia e o Vicente aí trazendo as informações do dia num ritmo muito gostoso de Happy Hour todo o final da tarde, 5 da tarde, aqui no canal do YouTube da Band RS. Bom, e agora a gente vai falar sobre um crime chocante. Passou o final de semana inteiro buscas pelo corpo do menino no litoral norte, na praia de Imbé, também ali por todo o litoral, né? Logo mais, às 4 da tarde, o Rogério Forcolém vai conversar ao vivo aqui no canal do YouTube da Band RS para trazer mais informações, né? A companheira da mãe também foi presa nesse final de semana, enfim. Tem muito assunto sobre esse caso que é chocante, deixa a gente para baixo, triste, mas é a notícia, a gente precisa também trazer essa notícia, atualizar aqui os nossos assinantes e também os telespectadores da TV Bandeirantes com Rogério Forcolém no Brasil Urgente, a partir das 4 horas da tarde. Bom, vamos falar de futebol? Estreando aqui no Bora RS, Roberto Pauletti. Olha, bem-vindo! Ele tem o canal do YouTube dele, tá também na Rádio Bandeirantes, na Band News FM, e agora conta pra gente porque ele acredita na dupla Grenal. Oi, Pauletti. Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais ou menos, né? Eu tinha uma expectativa muito boa de uma reversão, de uma virada de chave da dupla Grenal nesse final de semana, no sábado. O Juventude teve seu jogo adiado, mas tá com 13 pontos, tem que se cuidar muito o Juventude também, porque tá ali, logo cai para a zona de rebaixamento se não ganhar o próximo jogo. Mas a dupla Grenal, pessoal, eu tinha uma expectativa de reversão de chave. Mas vamos olhar pelo lado pragmático, pelo lado prático. Por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram? Começar pelo Grêmio. Eu acho que o Grêmio jogou bem até, em relação ao que ele vinha jogando. Eu acho que o Grêmio está melhorando. Está melhorando, o Jean-Pierre com vontade de jogar. A zaga estava bem, estava firme, tomou um gol de fora da área, golaço do Praxedes de fora da área. Dizem que o Chapecó falhou, eu não achei. Tem que dar mérito para a batida da bola, uma batida firme, reta. O goleiro tem que sair no tempo perfeito para pegar essa bola. Mérito de quem bateu. Mas o Grêmio jogou bem, o Grêmio não estava dominando e nem sendo dominado. Estava um jogo parelho, um jogo onde o Grêmio poderia ter até empatado. Ganhar não, porque ele não fez nada para ganhar. Agora o torcedor do Grêmio, eu sei que é ruim ficar criando expectativa. Mas, poxa, o Douglas Costa não estreou ainda, está lá para jogar. O Ferreira está com esse negócio de proposta daqui, proposta dali. O Ferreira não vai para a Arábia Saudita, não vai para os Emirados Árabes, não faz essa bobagem, cara. Tu vai ficar rico aqui no Grêmio, te consagra aqui no Grêmio. E o Diego Souza, alguma coisa está acontecendo. Agora, os 3 são titulares e os 3 não estão jogando. O torcedor do Grêmio tem que dar um desconto também. O ataque do Grêmio é um ataque de asma, né? Um ataquezinho ruim. Não tem como. O Grêmio agora se classifica contra o Vitória, dá uma tranquilizada. Segunda-feira tem a Chapecoense. Bom, aí sim. Aí, se não ganhar da Chapecoense, até eu vou jogar a toalha. Porque eu continuo achando que o Grêmio daqui a pouco ganha 2, 3 partidas e sai dessa naba que ele está metido. Agora, o time, a meu ver, está melhorando. Agora, o Internacional, eu vou sintetizar de uma forma para vocês. O Internacional está jogando com a cara da sua diretoria, com a cara do seu treinador. Meio deprimido, sem força, burocrático.
É a cara hoje do presidente, do vice e do diretor executivo. São pessoas que estão lá tentando acertar, mas não tem sangue nas veias. E o Aguirre é zero de motivação, é zero de empolgação. As entrevistas dele são iguais ao time dentro de campo. E para piorar a situação, eu tô ouvindo o jogo pela Bandeirantes. Estou acompanhando o jogo. Bom, eu estou vendo assim, ó, ele só tem uma modificação para fazer no segundo tempo. Tira o Dourado, que não tinha função nenhuma, o Dourado, mesmo que o Cuiabá estivesse melhor, tira o Dourado. Aliás, o Dourado está muito lento, ele não era tão lento assim. Está mais do que na hora de botar o Johnny ali para dar dinamismo naquele meio campo. Não venha com o Lindoso, tem que ser o Johnny. Pois bem, eu digo, ele vai tirar o Dourado, vai botar o Edenilson. Para quem não sabe, o Edenilson já jogou de primeiro volante no tempo do Celso Rotti. Bota o Edenilson de primeiro volante, bota o Bosquilha a armar o time junto com o Tyson. Mas não tirar o Palácio. Tá? O Palácio não fez nada, eu sei que o Palácio não fez nada, mas o time estava estruturado, estava organizado. Não, ele tira o Palácio, bota o Bosquilha, o que aconteceu? Acabou. O pouco que tinha terminou naquele momento. Alguns jogadores do Internacional, e eu entendo bem, vocês também entendem bem isso, alguns jogadores do Internacional estão jogando exatamente como é o treinador. Pô, quando tinha o Abel lá, o Abel bloqueava essa gestão ruim que tinha e só cuidava e só fazia os caras jogarem futebol porque ele era o líder. Muito bem, agora não tem liderança. Os jogadores não são líderes. Então o que eu estou vendo ali? O Palácio, por exemplo, o Palácio não tem orientação nenhuma, ele entra em campo e devem dizer para ele, Palácio, tu pega a bola e faz o teu jogo, tenta fazer a tua jogada. Porque eu não sei até agora qual é a função, qual é a posição do Palácio, eu acho que nem vocês sabem isso. O Vinícius Melo volta para o Sub-20, olha, tem muito para crescer ainda. O Guerreiro é um escândalo, né? O Guerreiro, eu tenho falado aqui para vocês, o Guerreiro não tem a mínima condição. Quando muito ficar no banco, jogar 15, 20 minutos, é uma pena. Mas o Guerreiro vai ficar 3 anos no Internacional, vai botar 30 milhões no bolso e não vai entregar nada para o Internacional até agora. Mas é o que está acontecendo. Bacana, né? Volte sempre, Paulette. A gente te espera aqui no Bora, viu? Pode participar conosco aqui. O Pedrão hoje tá ali no Donos, ali tem anunciante novo, tá cheio de coisas para os donos da bola. Logo mais à noite também no canal de esporte da Band. É só mudar de canal, né? Você tá aqui no jornalismo, vai pro esporte da Band RS. Paulinho também tá aí se recuperando. Esse tempo, né? A gente tem que se cuidar, não adianta. A gente vai continuar ficando resfriado, gripado, mas, claro, sempre tem aquele momento, né, de maior tensão, tem que fazer um teste para voltar a trabalhar. A gente está aqui todo mundo junto, reunido, mas com todos os protocolos, cautela, não faz mal a ninguém, não é mesmo? Então, vamos continuar falando de esporte? Olha, Olimpíada e de Tóquio já trouxe 3 medalhas para o Rio Grande do Sul e a gente mostra por quê. O Rio Grande do Sul é a terra do futebol, mas também é do judô. O Rio Grande do Sul é o estado do futebol, do clássico Grenal. Em 2021, o território gaúcho é do judô. 2 atletas de Porto Alegre garantiram a medalha de ouro em Tóquio. Mayra Aguiar e Daniel Carnim. E olha que ficar em 3º lugar na terra onde surgiu o esporte é um feito ainda mais valioso. A trajetória que atletas de alto rendimento percorrem até chegar às Olimpíadas não é marcado só por vitórias, mas por muitos desafios. São momentos com a família que ficaram pelo caminho, fases da adolescência que não foram vividas, anos dedicados para um único objetivo. A mãe do Daniel guarda as competições e as vitórias que o filho conquistou com muito cuidado, aqui nestas pastas, e terá que atualizar o material com mais uma vitória. A ficha agora, aos poucos, está caindo, aquela apreensão toda, aquele medo todo já passou, e eu estou com uma felicidade tranquila. Ele está conseguindo relaxar um pouco, ele está conseguindo aproveitar esse momento, né? Às vezes o atleta fica tão tenso, fica tão preocupado que é difícil aproveitar os momentos bons. Na casa dela tem um pouco do Daniel em tudo, na parede, na estante e nos olhos. É uma história
muito legal, assim, dele. Eu sou fã número 1 dele. Admiro muito, ele é uma pessoa muito resiliente. Ele foi atrás, ele buscou, ele lutou, ele é um atleta fora de série. A tricampeã mundial de judô, Mayra Aguiar, coleciona títulos. Foi uma vitória da superação, levando-se em conta que ela teve um período muito pequeno da cirurgia de ligamento cruzado até os Jogos Olímpicos. Ela participou de apenas uma competição e o período de treinamento foi um período muito curto. Isso mostra que a Mayra realmente é uma atleta diferenciada, é uma atleta focada e que principalmente a preparação que nós fizemos aqui no sul do país, em Porto Alegre, foi uma preparação muito focada no planejamento. Fizemos um excelente planejamento e agora estamos todos comemorando mais uma vitória da Mayra e a Mayra se torna a única atleta do Brasil numa sequência de 3 Jogos Olímpicos medalhando. Antes de embarcarem para a viagem, Mayra e Daniel falaram da preparação e desses desafios para o retorno como medalhistas olímpicos. Numa Olimpíada, numa competição assim muito importante, a cabeça faz o diferencial na hora, né? Os atletas estão muito bem preparados fisicamente, tecnicamente, mas a cabeça ali no momento é o que vai prevalecer. Acho que nesse momento agora, nesse final, foi um momento muito desafiador, mas que sempre tiveram pessoas que nunca desistiram assim de fazer dar certo. Dupla vencedora, a terra do futebol vermelho e azul é também de bronze no judô. Legal, né? Olha, a gente fica na torcida por todos os brasileiros, mas claro, dá aquela sensação, né, de proximidade. 2 atletas aqui do Rio Grande do Sul, também tem o Scherer da natação, que também traz o bronze para o Rio Grande do Sul, apesar de treinar em Minas, é daqui de Canoas. E a gente tem a Mayra e o Daniel orgulhosos, né? A gente orgulhosos deles, porque estão aí garantindo a medalha de bronze para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para o judô brasileiro. Bom, essa edição do Bora de hoje fica por aqui. Eu te espero amanhã, a partir do meio-dia, aqui no canal do YouTube da Band RS. A gente encerra com uma imagem aqui de Porto Alegre, do alto do Morro Santo Antônio. Olha, segue bem nublado, o sol está tendo dificuldade hoje para conseguir vencer as nuvens. Então, se proteja, se cuide, a gente se vê amanhã.